Amém, queridos? Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende os movimentos espirituais que estão bem diante de nós, mas nós queremos, de uma forma muito clara, tornar a Bíblia algo prático para que você possa viver por meio dela. E eu queria dividir com você essa visão que Deus tem nos dado das estações. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. É um texto que dá base à visão do Ministério Palavra da Verdade, a visão desta igreja, no que diz respeito a nós trabalharmos em estações, trabalharmos em fases. E esse texto da Palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, o plantio e a colheita, o frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Enquanto houver a terra, um dia a terra vai acabar. Mas enquanto essa terra existir, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós vivermos nela, nós teremos fases. Teremos a fase do plantio e teremos a fase da colheita. Teremos a fase do frio e teremos a fase do calor. Teremos o inverno, que identifica o calor. E teremos o inverno, que identifica o frio. E teremos o verão, que identifica o calor. Teremos o dia, que é identificado pelo sol. E teremos a noite, que é identificada pela lua. Isso não vai acabar. O que não vai acabar? Uma vida que é feita em fases, que é definida por processos. Uma vida que vive em ciclos. Ciclos. Jesus fala, eu sou o alfa, que é o princípio, o início, e o ômega, o fim de todas as coisas. Existe um início e existe um fim que está determinado por Jesus Cristo para todas as coisas em nossas vidas. A visão das estações, que não é algo novo, não é algo que foi inspirado inicialmente para mim, enquanto responsável pela visão da igreja, é uma inspiração que já ela tinha sido liberada para outros homens de Deus, em outros ministérios, mas nós entendemos que essa era a visão de Deus aqui para a nossa vida. Essa visão das estações, ela é fundamentada nessa ideia de que as coisas, elas vêm e vão, de que acontece. No próprio Egito antigo, existia o período das chuvas e existia o período das cheias, que era o chamado aluvião, onde as margens do rio Nilo, elas aumentavam. E, historicamente, os povos que viviam no Egito antigo, eles se afastavam do rio Nilo na época que transbordava. Por quê? Porque se eles ficassem ali, eles iam perder todas as coisas. Mas tão logo passasse aquela época, eles voltavam para perto do rio. Para quê? Para facilitar o alimento, porque eles pescavam, colhiam, pegavam as coisas ali. Então veja, as estações, ou o movimento da nossa vida, até mesmo o lugar onde nós estamos, é cíclico, é uma coisa que move, que movimenta, não é estático. A nossa vida não é parada, a nossa vida é dinâmica. A nossa vida está em constante movimento. E então a Bíblia ela vem nos orientando com relação a essas estações, com essas fases, dizendo para nós que sempre vai haver um tempo onde você vai sentir frio, e sempre vai ter um tempo onde você vai se sentir quentinho, aquecido, calor. Vai haver inverno, vai haver verão. Claro que hoje a gente tem umas estações meio confusas, mas acaba funcionando. De uma forma ou de outra, ela acaba sendo uma referência para a nossa vida. Né? No verão, nós temos o calor, e no inverno, nós temos o frio. E o fato é que essas estações, elas vão se acontecendo. A natureza, ela tem sempre muito a nos ensinar essa grande lição daquilo que Deus fez naturalmente para cada um de nós. Porque a própria natureza, ela mostra que existem processos em nossas vidas que duram um tempo, mas esse processo acaba, esse processo passa. E Deus está no controle de todos os processos daqueles que o buscam. Posso ouvir um amém, querido? Então, é interessante você saber que esses ciclos, eles acontecem a cada 3 meses, mas também obedecem a um ciclo anual,
todo ano volta, de 3 em 3 meses você muda de estação, você sai do inverno e vai para o outono, ou está certo isso? Ou do inverno vai para a primavera? Do inverno vai para a primavera, e da primavera você vai para o verão, e do verão você vai para o outono, do outono você vai para o inverno, e a cada 3 meses você vai mudando, mas anualmente você muda também, e logo depois que eu saio da primavera, eu já entro no início de todo o ciclo, que é o verão, né? E cada fase é caracterizada por algum tipo de referência, algum tipo de descrição, e nós entendemos que Deus trabalha assim, que Deus trabalha em nossas vidas em fases. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando eu era menino, na fase de menino, garoto novo, eu agia como menino, pensava como menino, sonhava como menino, corria como menino. Eu me lembro do menino Gabriel, já esse animal hoje que a gente tem aqui tocando guitarra, né? Eu me lembro desse menino Gabriel pequenininho, com uma boquinha assim que ele tinha, e ele corria de um lado para o outro. Eu lembro da menina Giovana, não faz muito tempo, correndo aqui na igreja, com 9 anos, 8 anos, e quando a gente é menino, a gente faz as coisas características de menino, e Paulo diz que ele, quando chegou a ser homem, ele largou as coisas de menino. E não dá mais para ver, você vê o Gabriel correndo aqui, batendo pique, né? Graças a Deus, porque imagina se ele tivesse que frear diante das portas, ia ter muita porta quebrada, muita coisa, né? Ele correndo até ali, aquilo ali atrás é de vidro, esse biombo que tem aí, onde está o logo do Palavra da Verdade, na entrada, né? Para criar essa divisão dos ambientes. Imagina ele correndo, chegando ali perto, parando, distraindo e blum, caindo por cima do vidro, ele ia quebrar tudo. Então o próprio Paulo, ele fala que nós vivemos fases, a fase de menino, a fase de homem. A Bíblia nos orienta a viver em fases. E é impressionante que você, quer queira, quer não queira, você viverá fases na sua vida, porque enquanto durar a terra, vai ter a fase do plantio e vai ter a fase da colheita. Não adianta você querer colher na época do plantio. Vai dar errado, porque cada fase, cada estação, ela vai apontar para uma determinada ação, ela vai apontar para uma determinada estratégia. Assim como no Egito Antigo, quando havia a época do aluvião, que era o transbordar do rio Nilo, isso aí é história, né? As pessoas, elas não faziam a plantação às margens do rio, como era de costume, porque aquela estação não lhes permitia plantar naquele lugar, naquele tempo. Porque se plantassem naquele lugar, naquele tempo, ou seja, na hora errada, não iriam receber os frutos do seu esforço. Então veja que viver as estações de Deus também significa dizer, ou aprender, ou alinhar que existe um tempo no céu, e existe um tempo na terra, que existe o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo apropriado para todas as coisas. As estações, elas vêm apontar para nós que tem um tempo certo para cada coisa. E se você quer fazer do jeito errado, ou no tempo errado, você não vai conseguir o resultado que você deseja. Conversando ontem aqui com a Paulinha, depois da programação do Ministério dos Casais, a Paulinha sentou e o Marco sentou comigo, a gente bateu papo sobre vários assuntos e daqui a pouco falamos sobre um documentário, Além do Infarto. Então, Além do Infarto é um documentário que conta que algumas pessoas infartaram. E foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que infartaram. E alguns que infartaram não obedeceram às orientações médicas, nem deram bola quanto àquilo que poderiam comer, quanto à necessidade do exercício físico que não faziam, e embora tenham sofrido um infarto, que é a morte de alguma veia, o ressecamento de alguma veia, a falta de funcionamento de alguma veia dentro do coração, isso é que é o infarto, a paralisação de uma área do coração, embora tenham sofrido aquilo, não conseguiram entender que aquilo foi por conta da alimentação, que aquilo foi por conta de uma vida sedentária, sem exercício, e continuaram fazendo a mesma coisa. E naquela hora eu falei para Paulinha, pronto, Paulinha, nada muda,
se nada muda. O indivíduo sofre um infarto, não muda de vida. O que vai acontecer? Foi exatamente isso que o documentário explicou. Teve outro infarto e morreu. Mas alguns que tiveram um infarto, que tiveram um susto na vida, começaram a entender que agora precisavam fazer diferente. Que precisavam movimentar a sua própria vida de uma forma diferente. As estações do ano, elas vêm para cada um de nós como uma orientação de Deus para você fazer diferente. Para você poder ter saúde na sua vida, saúde na sua mente, saúde no seu corpo, saúde espiritual. Você precisa fazer diferente. E esse documentário conta lá, eu não assisti ainda, mas devo assistir, está no YouTube que ela falou, que aqueles que tiveram qualidade de vida, aqueles que seguiram as orientações médicas, aqueles que se alimentaram à medida do conselho que receberam, entendendo o momento que estavam vivendo, pós-infartados, eles então tiveram vida, tiveram qualidade de vida e não tiveram mais problema. Mas aqueles que continuaram fazendo a coisa errada em tempo inoportuno, vieram a óbito. Então veja, Deus fala que sempre haverá o plantio e a colheita. Não tem como eu plantar no tempo da colheita, nem como colher no tempo do plantio. Não funciona assim. E eu digo isso porque nós estamos entrando na estação primavera, conhecida como a estação das flores. Flores. As flores, elas brotam, e quando vêm os frutos, e quando vêm os resultados, e quando vem a potência máxima da árvore, mas isso tudo é antecedido pelo quê? Pelo verão. É antecedido pelo outono, é antecedido pelo inverno. Então não adianta você colher os frutos na época da primavera, colher a honra e colher o alimento, se no verão, que começou lá atrás, você não entendeu que era a época de trabalho, que era a época de arregaçar as mangas, que é a época de serviço, que é a época de você se manifestar, que é a época de evangelismo, que é a época de serviço, na nossa casa não de evangelismo, mas de movimentar-se. E de evangelizar, e de trazer, de preparar os frutos que virão depois. Em termos da igreja, nós trabalhamos com o evangelismo no verão, trabalhamos com o discipulado no outono, trabalhamos com ministérios ou serviços daquilo que é o propósito da nossa vida no inverno, e trabalhamos com adoração na primavera, seguindo uma proposta natural, estabelecida não por homens, mas por Deus, de que nós vamos colher no tempo da colheita, mas primeiro nós precisamos evangelizar, precisamos cuidar da nossa própria capacidade através do discipulado, organizando as ideias da nossa vida, colocando o entendimento daquilo que é importante. Precisamos, no inverno, parar um pouquinho, lembrar quem nós somos, concentrar a nossa vida no propósito que Deus tem para nós, e no verão, na primavera, nós efetivamente frutificaremos. Então veja, enquanto houver ou enquanto durar plantio e colheita, nós vamos estar associados a essa lei de Deus, de que a nossa vida é feita de fases. Isso é uma alegria, né? E a gente gosta muito de falar que o choro tem uma duração. Quanto tempo pode durar o choro? E o que chega pela manhã? Aleluia. Né? A Bíblia fala também que nós podemos estar debaixo do juízo de Deus durante a noite, mas as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então há um tempo determinado para o tempo do juízo, há um tempo determinado para o tempo da tristeza, há um tempo determinado para o tempo do plantio, há um tempo determinado para o tempo da colheita. Isso é maravilhoso, porque isso diz para a gente que o tempo da crise vai passar, que o tempo da angústia vai acabar, que o tempo da dificuldade tem seus dias marcados. É uma fase que nós estamos passando. O povo de Israel, ele passou em crise durante 40 anos no meio do deserto, mas chegou uma hora que acabou aquele tempo, aquela fase da crise, e o povo foi lá e conquistou a terra prometida, a Canaã.
Nós precisamos entender que essa é a visão de Deus para as nossas vidas. Fases. Agora, essas fases são cíclicas. Elas vêm e vão. Elas sempre se renovam. Logo depois do tempo da colheita, logo depois... abre em Provérbios. Provérbios fala sobre uma atitude muito importante. Lá no discipulado, segunda-feira, estamos falando sobre atitude, e o autor de Provérbios aqui, Salomão, fala sobre a formiga e mostra a atitude da formiga em relação à diferença da atitude do preguiçoso, né? E ele vai dizendo aqui, verso 6, Provérbios 6, 6. Observe a formiga, preguiçoso, e reflita nos caminhos dela, e aí largue a sua falta de sabedoria e seja sábio. Provérbios 6, 6. Ela, a formiga, não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Verso 8. E ainda assim, armazena suas provisões no verão. Verso 7. Armazena as suas provisões no verão. Ela não gasta tudo quando tem. E na época da colheita, quando está recebendo, ela vai gastar tudo que ela recebeu? Não, ela junta. Então veja, é fundamentado na palavra de Deus que nós vivemos vidas de estações, fundamentados no texto bíblico de que há tempo para todas as coisas e de que nós vivemos vidas fundamentadas em fase. Eu quero entender que nós estamos entrando profeticamente hoje na fase da honra e do alimento do Senhor, onde você vai colher, onde você vai ser suprido, onde o Senhor vai te dar alimento. Posso ouvir um aleluia, é isso? Mas a sabedoria está em quando você recebe alimento, em juntar aquilo que você recebeu, guardar aquilo que você recebeu. Por isso, a formiga, ela não tem um chefe para mandar, mas ela é sábia, ela não é preguiçosa, ela não relaxa, ela não abre mão. Quem nunca viu um desenho animado que fala sobre isso, né? Que fala sobre as formiguinhas trabalhando e fala sobre alguém esperto que está lá do lado de fora, o pica-pau da vida ou um coelho da vida que estão espertos, e aí depois chega a época do frio e aí ele não tem nada para comer e as formigas lá dentro daquele formigueiro se comendo porque juntaram. Eu digo isso porque se estamos vivendo um momento profético de honra e de alimento e que Deus vai te dar honra e que Deus vai te dar alimento, querido, em nome de Jesus, junte, aprenda a juntar aquilo que Deus te deu. Guarde dos frutos que Deus está entregando nas suas mãos. Na verdade, a administração da igreja pensa dessa forma, e por hoje nós termos juntado no passado, nós estamos com um alimento para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque se não tivéssemos juntado no passado, na época onde nos foi dado alimento, honra e fartura, hoje nos sentiríamos desonrados, humilhados. Veja que perigo que existe em nossas vidas quando o Senhor nos honra e quando o Senhor nos abençoa com essa coisa aqui que está em minhas mãos. Repita assim comigo: cartão de crédito. Uma honra. É maravilhoso. Você vai na loja, você fala, me dá aquele sapato, me dá aquela calça, me dá aquele cinto. Você vai pagar? Toma aqui, é Platinum. Eu ganhei, é prateado, ó. Eu sou o cara, eu fui honrado, o meu cadastro passou, o meu limite é bom, eu fui honrado. Aí você vai lá e usa aquela honra toda. Mas a Bíblia fala que no tempo da honra, eu preciso ser cuidadoso, porque o dia da fatura vai chegar, né, irmão? Aí ouve só, aí chega a fatura, tu não paga, aí tu se enrola, aí você paga uma parte, aí vai para o financiamento, aí fica com o primeiro empréstimo, aí você acha que Deus está te abençoando, porque aquela dívida já está equilibrada, está pagando a conta todo mês, aí a praga do cartão volta de novo, você vai lá e é honrado de novo, e compra de novo, aí vai no McDonald's, vai no Bob's, para o retiro não tem dinheiro, mas para gastar no Habib's, no Bob's, no McDonald's e na Parmê, em outros lugares, qual é a pizzaria que está na moda agora, queridos? Que bom que ninguém sabe, está todo mundo esperto aí, né? Vai lá e gasta, tchau, no Fronteira, comemorar aniversário, vamos para o Fronteira, tchau, né? Aí cruza a fronteira.
Aí aquela que já estava enrolada com aquela prestação, chega o segundo, ih, não deu para pagar. Aí não paga de novo. Aí daqui a pouco, aquele momento que era um momento de honra, se tornou numa armadilha. Aí vem a vergonha, aí vem a humilhação. Você não tem como pagar. Aí chega a carta do cartão de crédito. Paga? Paga o que tu deve. Aí chega a ligação. Ligação de São Paulo. Aí quando vê no celular, ligação 011. Ih, não vou atender não, 011. Todo mundo riu, é tudo crente safado, Jesus. O pessoal sabe dessas coisas, que pena. Aí vem ligação, vem cobrança, aí você começa a se sentir humilhado. Mas entenda, por que você foi humilhado? Porque não soube, no dia da honra, ser honrado de maneira apropriada. Então a honra, ela está liberada sobre a sua vida. Você será honrado, mas presta atenção, homem de Deus. Presta atenção, mulher de Deus. Se Deus vai te honrar hoje, não é para você esbanjar nos seus deleites. É para você aprender a ser como uma formiga que na época da colheita ajunta o seu alimento. Sabe por quê? Porque nós vivemos em estações. Logo depois da primavera, chega o quê? O verão. Na época do verão, ela armazena as suas provisões. Na época da primavera, junta. Na época do verão, armazena, porque depois vai chegar o outono. Não tem mais como. Está ficando difícil. A árvore não tem folha, fica sem nada. E chega o inverno, piora. E se eu não estiver preparado para o tempo do não ter, quando chegar lá, eu vou falar, Deus, cadê você? Deus, onde é que você está? E amistosamente o Senhor vai te orientar a ler Provérbios capítulo 6, versículo 6. Observe a formiga, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Observe a formiga, seja sábio. Então veja, é tempo de honra, é tempo de alimento, mas é tempo de você com sabedoria aprender a guardar aquilo que o Senhor te deu. Não precisa ser tão igual ao Felipe, né, da Mara, que está com a sua vida já totalmente organizada até os 75 ou até os 80 anos. Maiores informações você pergunta com ele. Ele tem toda uma planilha programada até os 78, 80 anos. Eu acho que ele aumentou a expectativa de vida dele, então ele aumenta também, né? Felipe, então, compra o áudio. Não, vou comprar esse carro aqui, porque quando eu tiver 82 anos, esses R$2 vai fazer diferença, porque projetado no investimento. Mas é por aí, queridos. Não precisa ser exagerado, mas aprenda a refletir nos seus caminhos. Brincando, o que a gente está querendo passar para você, o que eu estou querendo passar para você, a gente, eu e o Espírito Santo, é que se o Senhor vai te dar alimento, se o Senhor vai te fazer chegar coisas na sua vida, seja sábio. Não queima toda a sua madeira de uma vez só. Não queima toda a sua lenha de uma vez só. Porque senão depois vai chegar uma época de frio e você não vai ter lenha para queimar. Não gasta tudo de uma vez só, porque senão vai chegar uma época que você vai dizer, Senhor, não tenho. O Senhor vai falar, mas eu já te dei. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre prosperidade financeira e ela falou para mim o seguinte, que a multiplicação de Deus sempre é em cima daquilo que nós temos. Então, se você quer ser honrado financeiramente, tenha reservas, porque Deus vai te dar oportunidade, ideias e vai te dar chance, porque Ele vai multiplicar aquilo que você tem. Agora, que essas reservas não sejam uma isca na sua vida para você se esquecer do que não tem. Não. Seja equilibrado. Seja uma pessoa que saiba ir e saiba ficar. Reconheça, aprenda as estações. Na quarta-feira falamos aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Romanos 13, 11 diz que nós precisamos aprender a compreender o tempo que nós vivemos, porque o tempo muda, as fases mudam, as estações mudam, os momentos mudam, sempre haverá tempo de plantio. E sempre haverá tempo de colheita. Sempre. Porém, corre-se o risco do plantio que vai ser feito depois, eu não conheço o futuro, ser um plantio prejudicado
pelo muito frio, pelo muito calor, pela escassez de água e uma série de situações que podem acontecer. Por isso, observe a formiga e reflita nos seus caminhos e seja sábio, porque ela ajunta no tempo da primavera. Se Deus está te dando, se Deus está te abençoando, e se Deus está te honrando, e se Deus está suprindo, aprenda a guardar o bom tesouro em um bom depósito que Deus está te dando. É impressionante como nós nos esquecemos rapidamente. Saindo da vida financeira, vamos passar agora para a vida espiritual, amém? Hoje fizemos um ato profético em que os líderes de ministério vieram aqui e foram honrados pela igreja. Mas pode ser que daqui a 15 dias, esse líder que foi honrado hoje e não guardou essa honra que recebeu, se sinta desonrado. Esqueça. Não lembre que foi honrado não faz nem 15 dias. Mas daqui a 15 dias fala, eu estou trabalhando, ninguém valoriza, ninguém reconhece, porque não soube guardar aquilo que recebeu. O esquecimento é a proporção da poupança para o dinheiro, é a proporção de guardar o pensamento que precisa ser guardado. A Bíblia chega a dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde os seus pensamentos. E guarde os bons pensamentos. Guarde aquilo que vale a pena ser guardado. Guarde as lembranças que precisam ser guardadas. Ajunte no seu tesouro, no seu depósito, alimentos que vão te fazer falta no tempo da escassez. Quando você sofrer uma dificuldade, uma derrota, sofrer um fracasso, aí vai deitar na cama e fala, eu sou um derrotado, a minha vida não dá certo em nada, está tudo ruim. Aí você fala, calma, por que estás abatido, a minha alma? E por que te preocupas dentro em mim? Espera em Deus. Eu já louvei Ele uma vez, eu já fui honrado uma vez, o Senhor já me abençoou uma vez, espera em Deus, pois Ele ainda me ouvirá de novo e Ele vai me abençoar. Porque se existe um tempo de desonra, haverá um tempo de honra. Amados, nós somos roubados da honra que temos no Senhor, porque nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Por isso, uma das grandes características desta estação é a lembrança. Lembrar. E talvez isso tenha vindo por conta daquele corinho, daquele hino antigo. Quantas bênçãos dizes, quantas são estendidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Mas veja, você precisa aprender a contar as bênçãos do Senhor. Porque vai chegar uma época que você vai olhar a época da escassez, a época do estio, a época da seca, a época do não ter, a época do não colher, e você vai olhar e vai falar, eu não tenho, eu não recebi, mas espera aí, eu já tive, eu já recebi. E quando você tiver, conta, divide, multiplica. A gratidão, ela precisa acompanhar o tempo da honra de Deus na sua vida. Seja grato por Deus. Seja grato por Deus por aquilo que você fez. Seja grato e honre ao nome do Senhor por aquilo que Ele deixa você fazer. E seja bem específico, seja bem claro, seja bem contundente em querer escolher, honrar a Deus por aquilo que é fruto do que você faz. Porque todas as coisas vieram por meio dEle e são por meio dEle e voltam para Ele. Seja lá o que você fizer, o que você produzir, seja claro, seja chato, seja específico em dizer, graças a Deus, por causa do Senhor, Deus me deu esse privilégio, Deus me honrou dessa maneira, Deus me fez chegar aqui, Deus me abençoou até aqui me ajudou o Senhor, e por isso eu estou alegre. Aprenda a declarar que a sua vitória, ela veio por causa do Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou, Ele vai continuar me ajudando. O Senhor já me deu, o Senhor vai me dar, o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Aprenda a conectar aquilo que Deus te honra ao Senhor. Porque veja, qual é o propósito de Deus? Gênesis capítulo 12
fala sobre o chamado de Abraão e fala que Deus chamou Abraão para dele fazer uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12:2, farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você vai ser abençoado e você será uma bênção. Você terá fama e através da sua fama você tornará o nome do Senhor famoso. A grande dificuldade que nós estamos vivendo no meio gospel evangélico é que existem homens e mulheres que têm notoriamente uma desenvoltura excelente, espetacular, seja no louvor, seja na palavra, porém muitos estão tirando da fama do Senhor e colocando a fama para si. E de que maneira fazemos isso? Com as cobranças. Não, 20 mil, 10 mil para pregar, 5 mil para pregar, 12 mil para cantar. Isso significa, eu quero uma honra. Quantos membros tem sua igreja? Não vou lá não. Não, vamos orar, mas aí quando a outra pessoa do lado tem não sei quantos mil membros, aí vai lá. Então veja, essa distorção da honra a Deus, você precisa estar muito cuidadoso, porque nós estamos vivendo um tempo da honra e um tempo do alimento. E se você souber se comportar de maneira sábia no tempo que o Senhor está te honrando, muito mais o Senhor vai fazer na sua vida. Ele multiplicará a honra na sua vida. Então veja, não seja honrado para dizer para o outro, eu tenho, eu consegui, eu fui, eu alcancei. Mas seja capaz de dizer, o Senhor me fez chegar até aqui, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor me fez conquistar, o Senhor me deu a vitória em todas as coisas. Você está lá na sua casa, fez o arroz, o arroz saiu bem feito? Muito obrigado, Senhor, porque eu não queimei esse arroz hoje. Muito obrigado. Mas você já sabe fazer arroz? Mas você faz arroz há 458 anos. Você nunca erra, mas aprenda a honrar ao Senhor nas pequenas coisas. Fostes fiel sobre o pouco? Sobre o muito eu te colocarei. Isso não tem a ver com o que os outros acham muito, isso não tem a ver com o muito que o mundo diz que é muito, isso tem a ver com uma vida interna completamente equilibrada e resolvida diante do Senhor, onde você não depende de ninguém de fora para fazer com que você se sinta feliz, honrado e alimentado pelo Senhor. Jesus, ele nos ensina muito. E Jesus manda seus discípulos perguntar, que dizem os homens quem sou? Que dizem? Para os homens, o que eles acham que eu sou? E aí vem a resposta. Uns acham que tu és o Elias, outros acham que tu és um profeta. Cada um tem uma opinião daquilo que é Jesus. Mas Jesus não se deixa influenciar por aquilo que os outros dizem que ele é. Muito embora ele libere honra para quem o reconhece naquilo que de fato ele é. Pois quando Pedro falou, tu és o Cristo, ele falou, isso é revelação de Deus sobre a tua vida. Isso não foi entregue por homens. E sobre essa revelação, e por causa desse sentimento que você tem, por causa dessa honra que você me deu, eu edificarei a minha igreja nesse espírito de honra. Então veja, nós precisamos entender que quando nós temos a revelação de Deus nas nossas vidas, assim como Jesus tinha, ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia quem ele era. Muito embora outros não soubessem quem ele era, ele sabia quem ele era. Então a honra dele não estava limitada ao que os outros dariam. Tanto que na cruz, o que colocaram na cabeça de Jesus? E o que colocaram nos ombros de Jesus? Tu és o rei dos judeus? Escarnecendo dele, zombando dele, mas ele sabia que ele era o rei. Ele sabia que o Senhor tinha separado uma coroa, tinha separado um trono, um manto, e não era a coroa que os homens lhe dariam, e não era o manto que os homens lhe dariam, mas isso tudo vinha do Pai.
O fato é que a cruz de Cristo, escândalo, porque Jesus rejeita aquilo que os homens lhe oferecem como honra. Antes um pouquinho, Jesus está conversando com Pilatos, e Pilatos fala, tu não sabe quem eu sou? Eu posso te livrar. Você não sabe o que eu posso fazer? A autoridade que eu tenho. E qual foi a resposta de Jesus? Calma, meu filho. Você só tem essa autoridade porque meu Pai te deu. Então a honra não é tua, a honra é de quem te deu essa autoridade. E eu não vou me submeter a você, mas eu vou me submeter àquele que te deu essa autoridade. Cuidado, para que você não fique lutando para ser honrado pelos homens deste mundo, porque senão a sua luta será de acordo com as regras desse mundo. Se eu quero ser honrado pelo povo dessa terra e busco a honra desse povo dessa terra, eu buscarei lutar com as armas do povo dessa terra. E aí complica o meu relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Abraão foi selecionado, foi pinçado, ele foi separado. Sai do meio desse povo, sai do meio dessa tua terra. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 15 que teve um problema entre Abraão e Ló, porque eles estavam ricos demais, não tinha mais como, um pouquinho antes, eu acho que é Gênesis 13, não sei, 13:2, Abraão tinha enriquecido muito. Gênesis 13:2. Isso vem do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor tem poder para enriquecer os seus filhos. Agora, eu me pergunto, por que Deus não entrega riquezas nas mãos dos seus filhos? Porque eles não saberão usá-las para a honra e para a glória de quem deu as riquezas. Acabam usando para si mesmos. Aí complica. E aí você vai vendo que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. É muito mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil, porque não tem como servir a Deus e as riquezas. Então veja, querido, nós somos desafiados a receber uma honra que vem dos céus. Mas para você receber essa honra que vem dos céus, você tem que querer receber a honra de Deus. E é aqui que começa uma postura, um posicionamento, uma decisão e uma opção que cabe a você definir. Você quer a honra dos homens ou você quer a honra de Deus? Você quer ser alimentado pelos homens ou você quer o alimento de Deus? Eu creio que essa é a maior de todas as decisões que você precisa fazer na sua vida. Quem é a fonte da sua honra? Quem faz você se sentir honrado? Para mim, é um prazer, é uma honra estar aqui diante de homens e mulheres, servos do Senhor, povo de Deus, ovelhas do Senhor. Qual é a tua honra? Porque na nossa vida, nós buscamos a honra, buscamos o alimento e sabemos que a vida é cíclica, mas nada muda. Se nada muda, então talvez a falha, o erro ou o maior de todos os desafios seja você entender que buscar a honra de Deus em primeiro lugar vai liberar todas as coisas para a sua vida. Isso é assustador, né, queridos? Porque você pega a sua carteira, como eu pego a minha, você abre a sua carteira e tem aqui R$4. Aí você pega os R$4 da sua carteira, aí chega o momento do dízimo e oferta, você tem que ir para casa. Se você está em determinada igreja, o pastor vai falar, dê tudo! Aí você dá tudo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que era dono de uma loja de sucos, perto de uma determinada igreja, e era essas igrejas que dê tudo. E ele falava, eu estou com raiva daquele pastor, vou lá reclamar. Aí por quê? Não, porque o pessoal sai da igreja e dá tudo lá. Aí vem aqui, me pede um salgado, me pede um doce, me pede dinheiro da passagem. Não é nenhum nem dois, não. Aí eu falo, mas espera aí, eu não vou, se eu quisesse eu dava na igreja. E se ele deu, que ele vá para casa a pé, né? Dê tudo, aí o cara dá. E o camarada estava conversando comigo, eu estou com muita raiva de crente. Eu falei, mas eu sou crente, sou pastor. Aí falei, mas eu não faço isso não. Ele, menos mal. Porque olha a situação do indivíduo, ele dá tudo na igreja. Eu criei, dei tudo. Aí sai da igreja, não tem dinheiro para ir para casa e fala, você pode me dar R$2 aí que eu estou precisando ir para a igreja, para casa?
Então veja, uma das coisas que você precisa entender é que quando você honra ao Senhor, quando você faz um ato de fé, quando você busca a honra do Senhor, você vai perder honra. Porque o grão de trigo só vive depois que morrer. O nosso Senhor só teve honra depois que Ele venceu aquilo que o destruía, que era a morte. Tragada foi a morte pela vitória, mas foi preciso passar na morte. A nossa dificuldade é não acreditar que no meio da morte nós seremos poupados e teremos a vida e ressuscitaremos. Como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A grande dificuldade é que nós queremos entregar para o Senhor e queremos, de alguma forma, ser supridos rapidamente. Não funciona assim. Quando você entrega para o Senhor, você perde honra. Os homens não vão te honrar, vão fazer o que fizeram com Jesus. Vão cuspir na sua cara, vão bater na sua face, vão afugentar você. Vão botar uma coisa na sua cabeça para te escarnecer, para te zombar. Mas aguarda, fica quieto, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar o alimento e você será abençoado. Foi assim que aconteceu com Abraão, queridos. Na separação entre Abraão e Ló, eu estou falando desse texto, que Abraão enriqueceu, Ló também, começou uma briga. Briga por pasto, briga por um lugar melhor. E nessa brincadeira, Abraão falou, meu filho, escolhe o que você quer. E Ló olhou lá, as Campinas, né? Aquele lugar, Campinas do Manre, não sei se era isso. Ele olhou, falou, poxa, aquele lugar é bom, né? Ali, então olhou Ló e viu todo o Jordão, todo bem irrigado, até Zoar, como o jardim do Senhor, tudo maravilhoso. Só que lá tinha gente que não prestava. Mas Ló não se interessou por aquele problema, ele queria se dar bem, ele queria o melhor, ele queria a honra, então ele procurou o que podia ser de melhor. Abraão ficou com o resto. Entenda que na busca pelo melhor, muitos atracam a sua vida num porto que nunca deveriam ter parado. Muitos chegam em lugares que não deveriam ter chegado, e ainda dizem, não, o Senhor abriu aquela porta. Talvez Ló, no crentez dele, ele falasse, ai, que bom, Abraão deu mole, aleluia, Abraão deu mole, me dei bem, o Senhor abriu aquela porta, olha que terra maravilhosa, aquilo é de Deus, Deus me deu, Deus abriu a porta, Deus me deu. Como é difícil para cada um de nós, que busca a honra dos homens, entender que nem toda porta aberta foi aberta pelo Senhor, porque o diabo também abre portas. Aí você vê a porta aberta, você fala, porta aberta, é de Deus. Só que se você voltasse a fita no mundo espiritual, estava lá um cara de capa preta, uma fumaça, um chifre, um rabo, que é assim que dizem que ele é, porque é mentira, não é assim? Aí vai lá, escondidinho, abre aquela porta para você, ó, se esconde e fica só olhando. Aí o crente fala, o Senhor abriu uma porta, mas você não consultou, não perguntou, Deus não disse que era ele. Aí você entra, aí o inimigo lá... Nem toda a porta aberta é o inimigo que é de Deus. O inimigo também sabe abrir portas para te pegar, para te enganar. Fez com Ló. Ló não era mau. Ló, ele entendeu que Abraão era abençoado. Então, eu vou seguir o cara da bênção. Eu vou seguir o homem da bênção. Ele seguiu o abençoado e foi honrando Abraão. Mas chegou uma hora que Ló falou, estou grande demais, estou bom demais, sou crente há muito tempo, estou seguindo há muito tempo o homem da promessa, mas agora é comigo mesmo. Eu vou para o meu lugar, eu vou viver a minha vida, eu vou seguir o meu jeito. E foi, e se arrebentou. E Sodoma e Gomorra estava vivendo uma destruição. E a família de Ló foi destruída. E o lugar onde ele morava foi destruído. E depois Ló foi procurar abrigo aonde, queridos? Entenda que se você busca ser honrado pelos homens, você vai entrar em portas que você não deveria ter entrado. E você vai entender que Deus está te dando coisas que Ele nunca falou que te daria. Mas entenda que se você for fiel e você entender que do Senhor virá a tua honra, ela não virá com o custo da desonra de ninguém. Ela não virá com o custo do prejuízo de ninguém. Ela não virá com o custo de alguém perder para você ganhar. Porque o Senhor te dará tudo de forma boa, perfeita e agradável. A honra do Senhor vem sobre a vida dos seus filhos, mas primeiro você precisa aprender a pisar o pé na água, a molhar os pés.
senti o frio, o gelo, o medo, a entrega, dei tudo, tá bom, vai a pé, pague o preço, sofra as consequências, pague o preço da honra. E você estará, em nome de Jesus, recebendo a honra que vem dos céus, porque vem do Senhor. Eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo um tempo da honra e vivendo um tempo do alimento. E eu não tenho dúvida que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, porque Ele já tem nos alimentado, já tem nos honrado e vai continuar a fazer isso. Eu creio, querido, que você será abençoado com trabalhos, com projetos. Eu creio que o Senhor abrirá portas para você, o Senhor. Mas entenda que tudo o que Deus fizer para você, Ele faz com uma única expectativa: que essa honra volte para Ele.